Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante. Vocês sabiam que aproximadamente 70% das pessoas sentem uma fraude no ambiente de trabalho em algum momento da vida? De acordo com uma pesquisa da Universidade Dominicana da Califórnia, esse sentimento pode compor o que é chamado síndrome do impostor, termo que foi usado pela primeira vez em 1978. Você pode não estar entendendo muito bem, mas nós vamos falar sobre essa síndrome durante o programa de hoje, né? Quando muitas vezes a insegurança pode ser, na verdade, uma autossabotagem. Para entendermos mais sobre essa situação, nós vamos conversar agora com a psicóloga Nídia Maciel. Bom dia, Nídia. Um prazer te receber aqui. Eu tenho a impressão que as pessoas pouco ouviram falar sobre síndrome do impostor. Você pode explicar para a gente? Justamente. O que é? Uma síndrome, eu não sei se seria o melhor termo para a gente descrever, mas sim um fenômeno, né? Okay. Que compreende nesse sentimento de inferioridade, extrema ansiedade, muito observado nos aspectos laborais, ou seja, na vida profissional. Porém, a gente também consegue perceber de uma prevalência muito grande nos acadêmicos. É mesmo? Exatamente. Não só nos aspectos de trabalho, mas também na vida acadêmica, essa sensação de insuficiência, de incapacidade, que traz um sofrimento muito grande para a pessoa. Mas assim, nessa síndrome do impostor, vamos dizer assim, a pessoa tem uma insegurança, uma insuficiência, mas ela consegue admitir que aquilo está dentro dela, ou ela geralmente procura jogar a culpa disso para outras pessoas, como se essas pessoas estivessem a sabotando? Não, é importante a gente salientar que é um sentir da pessoa. E muitas vezes acontece de ter evidências contrárias. A pessoa é bem-sucedida, é um profissional com uma carreira que já está em andamento, muitas vezes é um bom acadêmico, mas é um sentir. Eu acredito que é uma tríade, né? De pensar, sentir e se comportar como se esse fracasso estivesse iminente. Ou seja, a autoconfiança reduzida e, consequentemente, pode haver o insucesso. Pode haver. Pode haver, não é sempre que vai ocorrer. Agora, não necessariamente está acompanhado o insucesso, mas o sentir de insuficiência da pessoa. Isso tem relação com o quê? Por que as pessoas desenvolvem isso? Que não é uma doença, né? A gente precisa deixar claro. Né? A gente precisa deixar claro que na Classificação Internacional de Doença, ou seja, no CID, não existe esse termo. Então, Perfeito. É um complexo, né, de sintomas onde a pessoa tem esse sentir, como a gente disse. A origem disso, se a gente puder falar, pessoas muito ansiosas que já cresceram, já se desenvolveram com esse sentimento de incapacidade, de que é pouco. A gente costuma dizer que ouviu muito quando criança, não fez mais que obrigação. Esse jargão, muitas vezes, que acompanha algumas criações, né, dá a ideia de que preciso fazer mais, não é o suficiente. Entendo. E isso pode trazer consequências para o dia a dia da pessoa, não? Com certeza. É importante a gente entender que a pessoa não procura o profissional da saúde mental com esse diagnóstico, e sim com um sofrimento muito grande, muito provavelmente desenvolvendo quadro de ansiedade, de pânico, e aí quando a gente dá início ao acompanhamento psicológico que se identifica a síndrome. Agora, Nídia, quais os impactos isso pode ter nas relações interpessoais? Bom, seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar. Certo.
No aspecto profissional, essa pessoa muitas vezes acaba perdendo oportunidades. Ou seja, diante de uma promoção, diante de um novo desafio ali na carreira, a pessoa se freia. Ou seja, deixa de repente, colher frutos, de ter uma melhora na sua carreira, no seu desempenho, por conta desse pensar e sentir incompetente. Entendo. E do ponto de vista familiar, do ponto de vista pessoal, é difícil conviver com as pessoas que têm esse tipo de insegurança? Como é que elas podem construir relações melhores? O que acontece é que se tornam pessoas muito autocríticas e sempre pensando, eu mereço. A questão do merecimento vem junto, né? A pessoa acha que não é merecido, muitas vezes, aquela oportunidade. E nos relacionamentos também. Deixa de dar passos, né? De fazer o progresso esperado por conta desse complexo aí de pensar, sentir e se comportar diante. São pessoas que podem, de alguma forma, exigir uma atenção maior e sempre maior do outro. Gostaria que você respondesse isso após o intervalo. Pode ser? Pode ser. Já voltamos, fiquem com a gente. De acordo com o dicionário, proximidade é a condição de estar próximo fisicamente de algo. Mas estar perto é muito mais que isso. Estar perto é cuidar. Toma um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. Estar perto é fazer a diferença. É estar presente fisicamente, sim. Mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. A
Ultramedical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais. Hoje estamos conversando com a psicóloga Nídia Maciel sobre a síndrome do impostor. Ela está explicando para a gente o que é, quais as causas e como agir quando a pessoa tem essa síndrome. Nídia, agora, essas pessoas tendem a precisar de ou pedir uma atenção cada vez maior para as pessoas com que se relacionam? É importante dizer que essa síndrome muitas vezes é silenciosa, ou seja, a pessoa sofre sozinha, porque as pessoas ao redor esperam e confiam que ela pode mais. Sim. Né? E muitas vezes essa dificuldade no relacionar vem disso, porque elas acabam, como elas têm medo de ser uma fraude, se comportando como uma fraude, gerando, sim, a questão da, poxa vida, da decepção, a gente sabe que você pode mais, são pessoas que acabam demandando da família, dos amigos e também da empresa. E como é que isso, quando o indivíduo é confrontado em relação a isso, qual é geralmente a reação? Certo. Quando confrontado, é a tendência do quê? Do fazer mais, né? A pessoa está sempre com o pezinho no autossacrifício. Eu estou sempre oferecendo mais, o que traz para ela um cansaço muito grande. São pessoas que nada tá bom, tá sempre pensando em mais. Mais cursos, mais qualificações. A escuta é toda só para questões negativas. Ela desconsidera as evidências positivas, mesmo que haja. Ela tem o olhar para o negativo. Que coisa, né? Isso deve incomodar muito, né, o dia a dia da pessoa que vivencia essa síndrome, né? Sim, porque assim, a pessoa acaba não tendo a autocompaixão, que é esse respeito, né? E o respeito pelo seu caminhar, o respeito por cada passo que ela está dando. Ela não enxerga. E isso se torna um grande sofrimento e nos chega com um quadro de imensa ansiedade. Ansiedade, depressão também? Depressão também. A depressão secundária por conta das frustrações, por ela não conseguir atingir aquilo que ela sabe que esperam dela e que ela, né, se fizer uma visão mais realística, sabe que consegue. A pessoa pode adotar ou pode desenvolver uma fobia social, buscar até um isolamento. Você já observou isso em algumas pessoas? Acontece sim o isolamento e também o sofrimento laboral. Inclusive, o que acaba gerando muitas vezes a síndrome de Burnout, né? Que é o esgotamento, esse esgotamento por conta dessas exigências não só externas, mas também internas. Pode acontecer da pessoa abandonar aquela profissão, aquele emprego, diante desse sofrimento que ela desenvolve? Exatamente. A pessoa muitas vezes faz abandono de carreira, né? Acredita que não. Então, isso aqui não serve para mim, vou procurar um outro caminho. O pensamento que vem, isso não serve para mim ou eu não sirvo para essa atividade? Muitas vezes acontece o engano de achar que não, isso aqui não é para mim.
E Entendi. você fazendo uma análise de habilidades, a pessoa tem as habilidades, as competências para estar ali, mas ela não acredita. Em relação às relações pessoais, isso pode levar, por exemplo, ao fim de uma amizade, ao fim de um casamento, se a pessoa não buscar um apoio, um tratamento para essa síndrome? Porque como é algo que muitas vezes a pessoa desconhece, torna essa relação mais cansativa. E muitos do outro lado não né? está preparado para dar conta dessa demanda de autoexigência, né? Dessa sensação constante de que eu preciso fazer mais, eu preciso buscar mais. Nídia, é muito comum encontrar esse tipo de alteração na população em geral? Muito comum, e ela nos chega com esse cansaço, né? Então as pessoas acabam nos procurando já com um grau de cansaço e muita ansiedade, muita ansiedade. É um acompanhamento que requer o cuidado da psicoterapia, onde a gente vai precisar fazer o enfrentamento desses pensamentos disfuncionais, dessa crença sobre si mesmo, de fracasso, de desvalor, certo? Então, acontece de chegarem num cansaço, num grau, realmente necessitando de cuidados na saúde mental. Nídia, não tem como a gente não pensar no momento atual, onde muitas crianças, muitos adolescentes e até mesmo adultos vivenciam o uso excessivo de celulares, de computadores, estabelecendo inclusive muitas vezes amizades virtuais e até com uma certa dificuldade de se afastar das telas e vivenciar o mundo cotidiano, o mundo real. Nós podemos, no futuro, né, não tão distante, enfrentar um aumento desse tipo de situações? Justamente. Os estudos mostram que essas mídias, elas incentivam muito o quê? A validação. Né? O tempo inteiro as pessoas buscando curtidas, buscando seguidores, e isso amplia essa necessidade de ser validado. E as né? inseguranças, Então, quer dizer, a régua né? não tem fim, né? Para você se medir e avaliar o seu sucesso. né? Até porque cria padrões ou incute padrões para as pessoas de padrões de felicidade, padrões de beleza, padrões de sucesso, que são Altíssimos. irreais. Irreais, altíssimos. Não é verdade? E a gente vê isso no dia a dia, não raro, pessoas super bem-sucedidas nesse mundo digital, enfrentando crises de depressão, de ansiedade, até mesmo se afastando, não é, desse mundo, para realmente buscar uma conexão maior com a realidade, não é isso? Justamente. Para se ver, por mais que existam essas evidências externas, é um sentir da pessoa. Então, isso não tem fim. E não tem like. Não que tem cure, like, né, justamente. Não tem. E esses padrões não só profissionais, é como aparência, né, com, Sim. né, até mesmo com o sucesso dos próprios filhos. É isso aí verdade. vai se expandindo. Isso é uma coisa que realmente deve trazer grande reflexão para toda a sociedade, para toda a população, porque o que é que nos espera, né, ali na frente, logo ali, não é verdade, Nídia? Justamente. A gente vai fazer um pequeno intervalo e depois a gente volta para conversar sobre como cuidar dessas pessoas. Já voltamos. Fiquem com a gente. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul.
MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a psicóloga Nídia Maciel, que está conversando com a gente sobre a síndrome do impostor. Nídia, você já explicou para a gente o que é, né, por que se manifesta, né? Agora eu gostaria de saber, existe algum perfil psicológico que está mais suscetível a desenvolver essa síndrome? É importante a gente colocar aí o perfil do ansioso. Quem é o ansioso, né? Foco sempre no futuro. Ou seja, o presente pouco importa. A pessoa está sempre buscando o futuro. Então, esse perfil se encaixa muito bem no perfil do ansioso. Entendi. Com os padrões de pensamento do ansioso, né? Eu deveria, eu poderia, tenho que... Então, uma cobrança exagerada. A autocobrança exagerada. Para atingir algo que nem sabe exatamente o que é. Né? Exatamente. Mulheres ou homens são mais acometidos pela síndrome do impostor? Olha, esse dado, como é algo, digamos que novo, sim, mas né? Poucas décadas. A gente percebe que acomete tanto mulheres quanto homens. Porém, quem nos busca? Mulheres, a grande maioria das vezes, por conta da sobrecarga, que não é só a atividade laboral. Sim, exige-se muito. Exige-se muito o cuidado com a casa, com a família, com a criação dos filhos. Então, isso acaba gerando um sofrimento maior e elas nos buscam com bastante frequência, porque existe uma palavrinha aí que é a culpa. Por mais que ela esteja se desenvolvendo nas suas atividades profissionais, existe sempre a culpa do que eu estou deixando em casa, né? Dos meus filhos, a criação, a educação, o processo escolar, os cuidados. E mesmo que tenha alguém que faça, né, que auxilie nesse processo, há sempre esse sofrimento atrelado à culpa. Outro aspecto também que pode até contribuir para isso é o fato de que, em muitas circunstâncias, as mulheres têm uma remuneração menor do que os homens para as mesmas funções. Isso pode contribuir para essa sensação de menos-valia, né? Isso, inclusive uma dica que a gente pode dar para os gestores, né? Invista num plano de cargos e salários onde não se olhe a questão feminino-masculino, mas e sim o processo, porque para a pessoa é importante também ter esse direcionamento que vem da instituição, que vem da empresa, ou seja, se eu fizer isso,
eu consigo isso. Não fica individual, passa a ser, então, um resultado daquilo que eu vou me dedicar, o quanto eu vou me dedicar. Então, o gestor, ele precisa investir na qualidade de vida dos seus colaboradores, e a questão de planos de cargos e salários faz muito sentido. Faz muito sentido porque alivia o seu colaborador e, consequentemente, traz mais resultados, né? Agora, Nídia, como é que a gente pode cuidar das pessoas que desenvolvem esses sentimentos? Olha, existem as pessoas que já nos chegam assim, né? Que aí a gente vai trabalhar no processo de psicoterapia, suas crenças sobre si mesmo, o mundo, o futuro, né? Quais são os meus pensamentos automáticos que têm atrapalhado esse processo? Os pensamentos automáticos, digamos, são os pensamentos que nos vêm à cabeça o tempo inteiro e acaba, por conta desse sentir, criando como se fosse lentes de pessimismo, lentes de autocobrança. Então, a gente trabalha as distorções cognitivas com essa pessoa para que ela tenha uma visão mais real, mais realística do que está acontecendo e reduz o sofrimento. É fácil? Dá trabalho. Muito tempo para poder alcançar um bom resultado? Olha, no campo da psicologia, depende muito dessa parceria. A gente fala que é uma dupla, né? É o psicoterapeuta, é o psiquiatra, o paciente, precisa ser colaborativo. É uma relação colaborativa, onde o terapeuta está ali conduzindo grande parte o processo, mas o paciente tem que vir junto, tem que ter o querer, a disposição para fazer esse enfrentamento, que no começo não é fácil, porque você mexe naquilo que é adaptativo, na zona de conforto da pessoa. Por mais que ela esteja em sofrimento, ela já aprendeu, ela já criou alguns mecanismos de defesa. De ser assim. E que mudanças, às vezes, no dia a dia, a pessoa pode adotar que irão produzir aí benefícios em relação à síndrome do impostor? Ótimo. Primeiramente, olhe para o externo, busque as evidências externas, as validações, os feedbacks. Vale a pena pedir feedback também de colegas, de pessoas Claro. mais próximas, para você ter um parâmetro, né, de como eu estou, como as pessoas me avaliam. Isso é muito, muito importante. Se tem o sentimento de insegurança, que é claro que é o que permeia todo esse processo, busque ajuda, busque um acompanhamento. Além do acompanhamento, eu estou realmente me sentindo insuficiente? Existem essas evidências? Eu recebi esse feedback? Vai se aprimorar, vai fazer cursos, né? Mas dentro de um limite saudável, onde aquilo não tome sua vida por completo, né? Agora, uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena a gente dizer, que começa dentro de casa. Nós, pais, temos que ter muito cuidado para não validar só os resultados dos nossos filhos, e sim a sua essência, quem eles são, e os resultados, eles fazem parte de bons comportamentos que eu tenho no estudo, na minha vida, e os resultados vão vir, mas não focar só nos resultados, e sim na essência, na pessoa, em quem eu sou. O acompanhamento com o psiquiatra pode ajudar também, Nídia? Sem dúvidas, né? Eu falo assim, que o acompanhamento psicológico e o psiquiátrico, se puderem andar sempre juntos, vai trazer a melhora. Um complementa o outro. Um complementa o outro. E é como se a gente dissesse que o acompanhamento psiquiátrico, ele vai trazer um conforto, amenizando os sintomas. Nídia, eu quero agradecer muito a sua participação no Saúde que agradeço. Mais. A gente aprendeu bastante com você. E eu tenho certeza que quem nos assistiu gostou bastante. É sempre um prazer a gente poder estar contribuindo com a comunidade, levando esses temas, né? E, de certa forma, aliviando aí um pouquinho do sofrimento. Isso faz parte, é uma parte importante do nosso trabalho. É, né? um compromisso social também. Muito obrigado. Obrigada. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Nós trabalhamos sempre para levar informação de qualidade que ajudem a melhorar o seu dia a dia.